Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já se pegou olhando para a vida de alguém e sentindo que a sua estava ficando para trás? Talvez você tenha visto uma conquista, uma vitória, um sorriso estampado nas redes sociais. E no fundo, surgiu aquela voz silenciosa. Será que eu estou atrasado? Será que eu não sou bom o suficiente? Já desejou ter a força, a beleza, o sucesso, ou até a fé que viu em outra pessoa? E nesse desejo, se esqueceu de valorizar a riqueza que já existe dentro de você? Hoje, eu quero te convidar a refletir sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Por que você se compara tanto? De onde vem esse hábito silencioso que rouba sua paz, esvazia sua alegria e te convence de que a sua vida nunca é suficiente? Mais importante ainda, você sabia que existe um caminho para se libertar dessa prisão invisível? Um caminho em que você deixa de se medir pela régua dos outros e começa a caminhar no ritmo que Deus escreveu só para você. Antes de começarmos, escreva nos comentários como um decreto de fé. Hoje, eu escolho honrar a minha própria jornada. O mecanismo da comparação. A neurociência mostra que o cérebro humano tem algo chamado processo de avaliação social automática. É quase instintivo. Você olha para o outro e, sem perceber, já começa a se medir. Esse processo, no início, tinha uma função positiva: aprender por meio da observação. É como se o cérebro dissesse: veja o que deu certo no outro e use como referência para crescer. Mas o problema é que, quando a mente não está alinhada com a identidade espiritual, esse processo deixa de ser aprendizado e se transforma em uma sentença de comparação destrutiva. A comparação se torna veneno quando ela faz você esquecer o que já tem e quem já é. Ela sequestra sua energia mental. Ela alimenta a ansiedade. Ela gera a sensação constante de que você está atrasado, insuficiente ou invisível. A ciência chama isso de ciclo da autocrítica, um padrão cerebral que reforça a insegurança toda vez que você se diminui diante dos outros. É como um eco que repete dentro de você: você nunca vai chegar lá. Você não é suficiente. Você sempre está atrás. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais o cérebro fortalece conexões de ansiedade e baixa autoestima. Mas quando você decide se alinhar ao que Deus diz sobre você, o cérebro também é capaz de criar novas conexões. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade de se renovar e reprogramar. A Bíblia já sabia disso, quando nos alertou em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não é a vida do outro que deve moldar você, é a sua mente, renovada pela verdade de Deus. Reflita comigo. Quantas vezes você deixou de celebrar suas conquistas porque estava ocupado demais olhando para a vitória de outra pessoa? Quantas vezes você deixou de reconhecer o que já construiu porque o foco estava naquilo que ainda falta? O problema não é a comparação em si. Ela pode até inspirar quando mostra possibilidades. O problema é quando ela se transforma em crítica interna que sufoca sua essência e rouba sua paz. A chave é simples, mas profunda. Transforme a comparação em inspiração. Em vez de dizer, nunca vou conseguir, declare, se foi possível para ele, também pode ser para mim. Mas no meu tempo, do meu jeito, no plano que Deus escreveu para mim. Porque a régua que mede sua vida não está nos outros. Ela está naquilo que Deus sonhou para você desde antes da sua criação. A raiz da comparação: insegurança e desconexão. Você se compara quando esquece quem é, quando deixa de ouvir a voz suave de Deus dentro de você e começa a se guiar apenas pelas vozes barulhentas do mundo.
A comparação é como um ladrão silencioso. Ela não chega destruindo de uma vez. Ela começa devagar, sussurrando mentiras. Olha como o outro é melhor que você. Veja como você está atrasado. Você nunca vai alcançar. E pouco a pouco, esse veneno entra no coração. Você para de se ver como filho amado e começa a se ver como alguém que sempre falta. A neurociência chama isso de processo de avaliação social automática. É um instinto natural de olhar para o outro e se medir. Mas o problema não está em olhar para aprender. Está em olhar para se diminuir. Quando isso acontece, áreas do cérebro ligadas ao estresse e à autocrítica disparam. O corpo libera mais cortisol. A mente perde clareza. E a alma se enche de peso. Você olha para o jardim do vizinho, porque esqueceu de regar o seu. E enquanto admira as flores alheias, esquece das sementes preciosas que Deus já colocou em você. Sementes de dons, de talentos, de propósitos. Sementes que não brotam na pressa, mas florescem no tempo certo. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, não adianta comparar a sua primavera com o inverno de alguém, nem o seu processo de raízes com a colheita do outro. Cada vida tem estações, e cada estação tem beleza própria, mas a comparação é cega para isso. Ela faz você olhar apenas para o agora do outro e esquecer do seu próprio processo. A comparação é um sintoma de um coração que se esqueceu de se acolher, um coração que deixou de se abraçar e começou a esperar que os outros façam isso. Mas deixa eu te dizer, ninguém pode viver sua vida por você. Ninguém pode carregar a sua identidade. Ninguém pode florescer no seu lugar. Quando você volta a regar o seu jardim, com oração, com gratidão, com fé, com amor próprio saudável, algo muda. O cérebro responde com serotonina e dopamina, hormônios ligados à paz e à esperança. A alma se alinha novamente com Deus. E você descobre que não precisa competir com ninguém, porque já carrega dentro de si tudo o que precisa para florescer. A Bíblia fala sobre comparação. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, está escrito: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Esse versículo é como um convite divino para olhar para dentro, não para se culpar, mas para se conhecer, não para se comparar, mas para se alinhar com a verdade que Deus já plantou em você. O mundo nos acostumou a viver olhando para os lados, a medir nossa vida pela régua do vizinho, a achar que estamos atrasados porque não temos o que o outro tem, ou não vivemos no mesmo ritmo que ele vive. Mas Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com propósitos eternos. O seu tempo não é atraso, é preparo. O seu caminho não é cópia, é originalidade divina. O seu propósito carrega marcas que só você pode carregar. Ninguém mais tem a sua voz. Ninguém mais tem as suas cicatrizes. Ninguém mais tem o seu chamado. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. O peso da comparação começa a cair. A pressa de provar começa a silenciar. E o coração encontra descanso em uma certeza simples e profunda. Você está exatamente onde deveria estar para o que Deus está construindo em você. A neurociência confirma essa verdade espiritual. Quando você se compara demais, seu cérebro libera cortisol, alimentando ansiedade e insegurança. Mas quando você aprende a se avaliar com honestidade, celebrando seus pequenos avanços, reconhecendo seu esforço e acolhendo suas quedas, o cérebro libera dopamina, serotonina e ocitocina, que fortalecem a confiança, a resiliência e a capacidade de criar conexões saudáveis. Ou seja, viver com autorrespeito e clareza não apenas fortalece sua alma, mas também reprograma sua mente para florescer. Lembre-se, Deus não te chamou para ser melhor que alguém. Ele te chamou para ser inteiro nele. E quando você vive essa verdade, deixa de correr a corrida dos outros, para finalmente
Viver a jornada que foi escrita só para você. A comparação impede a celebração. Quando você se compara, você perde a alegria de celebrar a si mesmo. Apaga a chama da sua história, porque está ocupado demais, tentando imitar a vida de outra pessoa. A comparação é como uma sombra. Ela segue você por onde anda, mas nunca reflete quem você realmente é. Ela te faz olhar para os outros como referência e esquecer que, diante de Deus, você já foi criado como original. Mas a verdade é simples e poderosa. Ninguém pode viver o que você foi chamado para viver. O seu chamado não tem substituto. A sua missão não tem cópia. A sua essência não pode ser reproduzida. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, está escrito: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Perceba, a Bíblia não está falando de orgulho vazio, mas de um orgulho santo, que nasce quando você reconhece o valor do que já construiu com Deus. A sua luz não pode ser apagada, só porque o brilho de outro parece mais intenso. O sol e a lua têm luzes diferentes, mas cada um cumpre seu papel no tempo certo. Quando você tenta ser como o outro, se esquece de uma verdade espiritual: ninguém pode ser luz se estiver tentando imitar o brilho alheio. A luz verdadeira nasce quando você honra o que Deus colocou dentro de você. A neurociência confirma isso. Quando você se compara, o cérebro ativa regiões ligadas à frustração, à escassez e ao estresse. Mas quando você celebra até os pequenos avanços da sua vida, o cérebro libera dopamina e serotonina, trazendo motivação e paz interior. Ou seja, a gratidão pela própria jornada cura o peso da comparação. Então, em vez de perguntar, por que eu não sou como ele? Comece a perguntar, o que Deus já plantou em mim que precisa florescer? Pegue um papel e escreva 3 dons, talentos ou qualidades que Deus já colocou em você. Depois, olhe para eles como sementes. Talvez ainda não estejam em sua plenitude, mas já carregam dentro de si a promessa do que vão se tornar. Ore e diga: Senhor, eu escolho regar o que o Senhor plantou em mim. Não vou mais me perder olhando para o jardim dos outros. Porque quando você honra a sua própria trajetória, você não apenas floresce, você também inspira outros a florescerem. Como se libertar da comparação? Cultive presença. Volte os olhos para o seu jardim. Pare de medir a grama do vizinho e comece a regar a sua. Cuide do que Deus já te deu: seus dons, sua história, seus relacionamentos. Presença é lembrar que a vida acontece aqui e agora, e que até o que parece pequeno pode florescer quando recebe atenção. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, se ocupe menos em olhar o tempo dos outros, e mais em honrar o tempo que Deus desenhou para você. Pratique gratidão. Agradeça pelo que você tem, pelo que você é, pelo que já venceu, até aquelas batalhas que ninguém viu. A gratidão é a chave que muda a atmosfera da alma. A ciência mostra que agradecer libera serotonina e dopamina no cérebro, trazendo paz, motivação e energia nova. A espiritualidade nos lembra que gratidão atrai a presença de Deus, porque o louvor abre céus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo, dai graças, não porque tudo é bom, mas porque Deus continua sendo bom em tudo. Abençoe quem você admira. Transforme a inveja em intercessão. Ore por quem já chegou onde você sonha chegar. Interceda por quem tem o que você deseja ter. Porque quando você a abençoa, em vez de invejar, você abre espaço para Deus também te abençoar. A admiração pura te inspira. Ela mostra que algo é possível. Mas a comparação doentia te paralisa. Ela te faz acreditar que nunca vai ser suficiente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 15, lemos: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
Quem consegue celebrar a vitória dos outros está preparado para viver as próprias vitórias. Hoje, escreva 3 coisas do seu jardim que você precisa regar mais. 3 motivos de gratidão que você tem deixado passar. E 3 pessoas que você admira e que você pode começar a abençoar em oração. Depois, ore. Senhor, cura meu olhar. Me ensina a cuidar do que é meu, a ser grato pelo que já tenho e a celebrar os que estão à minha volta. Eu escolho florescer no meu tempo. Você não precisa se parecer com ninguém. Não precisa correr na mesma velocidade que o outro. Não precisa alcançar os mesmos títulos, os mesmos resultados ou os mesmos padrões que o mundo exige. Você só precisa se reconectar com quem Deus te criou para ser, porque sua identidade já carrega a marca da eternidade. O céu não repete histórias. O céu escreve capítulos únicos, e o seu é insubstituível. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus declara: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Isso significa que você não é fruto do acaso. Você não é a plano B. Você é chamado pelo nome, sonhado e amado desde o princípio. Quando você entende isso, a comparação perde poder. O coração encontra descanso. E a alma floresce no jardim da autenticidade. Porque a paz não está em ser como o outro. A paz está em ser inteiro em quem você já é. Ninguém pode viver a missão que Deus reservou para você. Ninguém pode carregar a luz que você foi chamado a refletir. Ninguém pode amar do jeito que só você sabe amar. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários com fé: Hoje eu escolho valorizar minha história, sem comparação. E lembre-se, inscreva-se no canal Guardião da Consciência, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa se libertar da comparação. Porque quando você honra sua história, você descobre que o maior milagre não é ser como o outro, é ser inteiro em quem você nasceu para ser. E nesse lugar, a paz volta a morar dentro de você. Nesse lugar, sua alma se fortalece. E nesse lugar, você entende: ser verdadeiro com Deus é sempre melhor do que ser perfeito para o mundo. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça, sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.